Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Um serviço essencial que atende a quase 4 milhões de pessoas por dia em São Paulo pode parar amanhã. Os funcionários do metrô rejeitaram a proposta salarial da companhia e anunciam que vão cruzar os braços. E veja também nesta edição. Esforço concentrado no Congresso prevê votação de projeto que cria novos municípios. Policiais militares se engajam na onda de protestos e fazem manifestação junto ao estádio da abertura da Copa do Mundo. Nossos repórteres comparam os serviços em aeroportos para saber se há semelhanças com as rodoviárias. No momento, os rodoviários ainda estão melhores que os aeroportos. Divulgadas as imagens da libertação cinematográfica do militar americano sequestrado pelo Talibã. Ucrânia anuncia a morte de 300 rebeldes pró-Rússia. E Jornal da Cultura pergunta se houve paz em algum momento da história da humanidade. É muito difícil de pensar que haja, em algum momento, o que o Kant chamou de paz perpétua. Bashar al-Assad vence as eleições para presidente da Síria com mais de 88% dos votos. Temperaturas despencam no sul do país e Santa Catarina tem 14 municípios com termômetros abaixo de zero. Venda de ingressos para jogos da Copa do Mundo tem confusão e decepciona torcedores. O problema maior é o descaso. Ninguém vinha organizar a fila, não apareceu ninguém da FIFA para vir organizar, nem para dar satisfação de que jogos tinha. E na bancada eu tenho a companhia da professora de História Árabe da USP, Arline Clemecha, e do filósofo Mário Sérgio Cortella. Mande sua pergunta aos nossos comentaristas através do Twitter e do Facebook do Jornal da Cultura. O sonho de conquistar a independência financeira vem sendo adiado. A tendência dos jovens hoje é estudar ao máximo e só entrar no mercado de trabalho por volta dos 30 anos. Aos 23 anos, Priscila ainda não ingressou no mercado de trabalho. Depois de se formar em engenharia ambiental, ela decidiu continuar estudando. Acho que foi uma boa opção, porque hoje em dia está bem complicado para se inserir na área de mercado e cada vez é exigido mais da gente. Sem renda, ela depende financeiramente da família, inclusive para bancar os estudos. O pai dá todo o suporte necessário, mas... Sempre preocupados com o emprego, que chega uma certa idade, começa a preocupar ainda mais. A busca por qualificação profissional antes de ingressar no mercado de trabalho é um dos motivos que levam os filhos a retardarem a saída da casa dos pais. Isso acontece principalmente entre os jovens na faixa etária de 25 a 34 anos. É o que os especialistas chamam de geração canguru. O projeto que eles estão desenvolvendo naquele momento é o projeto de aprimoramento profissional, né? Então, isso pode, sim, às vezes, dificultar o desafio que a vida vai colocar para eles. São outros desafios quando você sai do canguru. Essa também foi a escolha de outros milhares de jovens. Segundo uma pesquisa do IBGE, o número de jovens que vivem com os pais passou de 20,5% em 2002 para 24,3% em 2012. A região sudeste foi a que registrou o maior crescimento no período. O índice aumentou para quase 27%. Mas será que optar por não trabalhar é positivo para o futuro dos jovens? Para esse consultor de carreira, essa decisão pode ser uma armadilha lá na frente. O acesso à educação vem melhorando e vem permitindo que você adquira novos conhecimentos, só que um profissional ele não é só formado disso. Ele é formado pelo conhecimento do ponto de vista acadêmico, mas ele é formado também pelo conhecimento que a gente chama do cotidiano, que é aquele adquirido nas relações e adquirido com as experiências práticas de trabalho. Arline Clemecha, qual que é o tempo para se buscar a prática? Pois é, William. Essa é uma pergunta muito difícil, porque, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que pode variar de pessoa para pessoa. E não necessariamente, a meu ver, estar em casa significa não buscar um caminho rumo à independência.
Agora, eu devo dizer que concordo com a matéria e que é curioso ver que ao redor do mundo o mesmo fenômeno se observa. Espanha, Itália e Grécia, eu acho que claramente nos países árabes é algo muito curioso, que é inclusive retardar a data do casamento, esse problema do emprego, de não conseguir sair de casa. Então a gente tem esses dois fenômenos, quer dizer, um é não conseguir procurar emprego e não ter esse emprego, e isso provavelmente favorecendo a que esse jovem fale, bom, então eu vou me formar, vou me qualificar melhor. É uma situação complexa. Cortella, por que o cordão umbilical está demorando a ser cortado? A gente estendeu o período do que se chama de adolescência hoje, já se fala até em adolescência estendida até 30 anos. Afinal de contas, quando eu, por exemplo, era um jovem, a idade média era 60 anos. O que significa que a lógica era em 3 grandes blocos. Até os 20 se formava com a família, dos 20 aos 40 constituía a família, trabalhava e aí se preparava para a última fase. Hoje não. Hoje há um tempo maior. A Aline lembrou algo que é decisivo, e a professora Ana Bock colocou isso também, em relação a desafios. Há 2 grandes causas. A primeira, a Aline lembrou, aqueles que não conseguem emprego, como acontece na Europa hoje. E aqui aqueles que não precisam. Isto é, nós tivemos uma elevação da condição de renda de boa parte da nossa população que permite hoje que o jovem não necessite, né, entrar mais cedo dentro desse mercado. Evidentemente que também outras questões, a violência urbana nas grandes metrópoles, que faz com que os pais não queiram, né, que se vá viver sozinho. A questão da sexualidade, que é um nível maior de liberdade aqui, o que não acontece no mundo árabe, como a Aline lembrou, e, portanto, se favorece até, né, que você possa ter a convivência com a família, com as tuas práticas e liberdades, vivendo lá na tua toca. Há uma série de movimentos. Agora, algo que é decisivo, a capacidade que a família deve ter de não confundir abrigo e proteção com parasitismo. Porque filho parasita, isto é, aquele que só mora com os pais, para aproveitar a ocasião de não ter de nada a fazer, ele está formando aquele homem, aquela mulher na família, que faz isso, está formando um menino ou uma menina frágil. E não é frágil no sentido de fraco, né, em termos de defesa, fraco de esforço. E nessa hora, o perigo é grande. Por isso, ficar mais tempo, ótimo, se há abrigo. Virou parasitismo, perigoso. Inclusive, tem uma pergunta nesse sentido aí. Roberto Miranda, aqui pelo Twitter, é qualificação que eles esperam ou é a geração canguru, ou seja, medo de enfrentar o mundo sozinhos? Não, acho que nós sempre tivemos medo de enfrentar o mundo sozinhos no século XX. Até o século XIX, boa parte dos jovens saía de casa, aqueles que conseguiam saíam cedo. É só você observar, por exemplo, que, né, o comandante Fitzroy comandou o Beagle, né, o grande brig da Marinha Britânica que chegou, que levou, por exemplo, Charles Darwin. Ele entrou com 12 anos na Marinha, né, e se tornou almirante com 25. Né? Nós estamos habituados a coisas que são feitas de homens mais idosos. Pedro I tinha 22 anos quando proclamou a independência. Quando ele morreu, ele tinha 35. Jesus de Nazaré tinha 33 quando morreu e saiu de casa tarde, né, também, de acordo com os relatos. Portanto, essa experiência, ela precisa ser balizada pela família de maneira que, em nome de um abrigo, como eu disse antes, não se enfraqueça a formação. O mercado não se preocupa tanto com isso. Porque a experiência, ela vem hoje da capacidade que alguns têm de viajar, de fazer outros cursos, né, de ir buscar idiomas. Portanto, não é uma questão ainda tão séria. Agora, sorte dos dados estatísticos, que a gente não tenha tanta gente querendo entrar no mercado de trabalho. É por isso que a procura, como ela é avaliada, né, dentro do IBGE, desse modo, fica um pouco mais tranquila. Manifestantes do movimento Sem Teto e policiais militares fazem protesto na capital paulista. O ponto escolhido foi a Arena Corinthians, estádio da abertura da Copa do Mundo. Vamos falar agora com o repórter Rodrigo Pistelli, que está no Itaquerão. Boa noite, Rodrigo. Como é que está a movimentação por aí, hein? Boa noite, William. Boa noite a todos. A situação neste momento é tranquila. Depois de cerca de 2 horas de caminhada, os trabalhadores sem teto chegaram até a Arena Corinthians, o famoso Itaquerão, palco de abertura da Copa do Mundo no próximo dia 12. Nossa equipe acompanhou toda a passeata que começou lá no terminal Vila Matilde. Para o telespectador ter uma ideia, o trajeto corresponde a 5 paradas do metrô aqui em São Paulo. E ainda aqui no Itaquerão, no final da tarde, um grupo de 400 policiais militares fez um protesto cobrando reajuste de salários. Veja na reportagem.
os policiais militares seguiram em comboio até a Arena Corinthians. Os ônibus usados pelos manifestantes ocuparam parte da Radial Leste e travaram o trânsito na Marginal Tietê. Em faixas e cartazes, a categoria estampou a principal reivindicação: aumento salarial. De acordo com o sindicato, no ano passado os policiais pediram 15% de aumento e receberam 7%. Este ano, eles pedem 19%. Os integrantes de 10 ocupações sem teto se reuniram em frente a uma estação do metrô na zona leste da capital. Os manifestantes bloquearam o trânsito por volta das 6 da tarde e iniciaram uma caminhada até o estádio do Itaquerão, um trajeto de 6,5 km. Da Copa a gente abre mão, a gente quer mais teto para morar. Isso aqui não é festa, é nosso trabalho, viu? Este é o 4º protesto do sem-teto desde que um terreno próximo ao estádio foi invadido. Há um mês, cerca de 800 famílias vivem acampadas na área. Os manifestantes reivindicam que ela seja destinada à moradia popular. Enquanto na Arena Corinthians os funcionários trabalham até tarde da noite para deixar tudo pronto para a abertura da Copa, finalizando as arquibancadas provisórias, aqui embaixo os trabalhadores sem teto criticam os gastos com o Mundial e cobram mais investimentos em saúde e educação. Na reunião que aconteceu agora há pouco, William, ficou acertada a realização de uma assembleia entre as lideranças das ocupações para esta quinta-feira. E os trabalhadores já deixaram 3 recados. Eles disseram que se as reivindicações não forem atendidas até sexta-feira, até a próxima sexta-feira, os torcedores que irão acompanhar o Amistoso do Brasil no estádio do Morumbi aqui em São Paulo terão muitas dificuldades para chegar ao estádio. Eles também disseram que o Congresso da FIFA, marcado para o início da próxima semana, que vai acontecer num hotel na Zona Sul aqui de São Paulo, terá alguns penetras e fez um último aviso. A Copa do Mundo, a abertura na próxima quinta-feira, dia 12, deverá ter cerca de 30 mil pessoas do lado de fora do estádio, caso as reivindicações não sejam atendidas. Entre elas, a definição a respeito do terreno ocupado aqui perto do Itaquerão pelo governo federal e a votação do novo plano diretor de São Paulo pela Câmara Municipal. Voltamos ao estúdio com você, William. Obrigado, Rodrigo. O ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, teve seus direitos políticos cassados por 3 anos. A Justiça condenou Kassab por improbidade administrativa pelo não pagamento de precatórios, que são ordens de pagamentos para quitar dívidas do governo previstas em lei orçamentária. Como a decisão é de primeira instância, o ex-prefeito poderá recorrer. Kassab é presidente nacional do PSD e pré-candidato ao governo de São Paulo. Pela primeira vez em 17 anos, a cúpula do G7 se reúne sem a participação da Rússia. O grupo dos países mais ricos e industrializados vai discutir o conflito na Ucrânia e as tensas relações com Moscou, que há 2 meses foi expulso do bloco. O encontro que estava programado para acontecer num resort russo foi transferido para Bruxelas. A medida foi uma resposta à Rússia, acusada de incentivar a revolta separatista na Ucrânia. O presidente Barack Obama foi um dos primeiros a chegar. Ele veio direto da Polônia, depois de uma visita que teve com o objetivo de tranquilizar os aliados do leste europeu. Ele prometeu $1 bilhão para reforçar a segurança na região. Pouco antes de embarcar rumo à Bélgica, Obama ainda se reuniu com o recém-eleito presidente ucraniano, Petro Poroshenko, e reforçou o apoio americano na luta contra os rebeldes. O presidente americano acusou a Rússia de manobras obscuras e de fornecer armas aos separatistas. No primeiro dia do encontro do G7, a chanceler Angela Merkel reiterou a ameaça de novas sanções econômicas se o governo de Moscou não colaborar com a estabilização da vizinha Ucrânia. Arline, a ausência da Rússia nessa reunião já era esperada, também pressões econômicas, novas pressões também esperadas. O que tem de novo nisso? A Rússia está cedendo a alguma pressão ou não? Bom, veja, a Rússia, ela tomou uma atitude já desde a última semana de baixar o nível retórico, em primeiro lugar, chegou a recuar tropas da fronteira, isso num prazo de algumas semanas, e hoje as principais acusações são que a Rússia deveria ainda, primeiro,
parar o ingresso de combatentes tchetchenos que estão entrando, aparentemente, segundo testemunhas, denúncias, em caminhões para dentro da Ucrânia. Segundo, colocar barreiras de controle para o ingresso, para parar também o ingresso de armas que estão chegando. Esses rebeldes no leste da Ucrânia têm morteiros, têm lançadores de mísseis, têm armas automáticas. De onde vem tudo isso? Alguns vêm até de postos de controle ucranianos, mas outros não. E, terceiro, pedir para realmente os russos pararem, os pró-russos desocuparem prédios, pararem as suas manifestações, as suas ações violentas e assim por diante. São 3 reivindicações que ainda se espera de Putin e que supostamente estariam já acordados semanas atrás, quando houve aquele anúncio, né, de um grande acordo finalmente positivo, né? Então, tem medidas que Putin pode fazer. Pelo lado ucraniano, caminha-se para a aprovação de maior autonomia para as regiões da Ucrânia, permitindo assim que a situação agrade um pouco para cada lado e que essa guerra civil que começa a se tornar caráter muito violento, com muitas mortes já, pare por aqui. Agora, é claro que tudo isso é muito complexo. Portela. Veja-se que a Rússia não fez esforço algum para participar do G7 depois que foi levantada a possibilidade de não fazê-lo. Eu acho que o Putin vê hoje se aproximando cada vez mais da China, sinaliza uma negociação com a China que vai, inclusive, permitir que a Rússia não dependa de parte do mercado de venda de gás que ela tem hoje na Europa e, portanto, ela diga, não precisarei. A China precisa de gás. A China tem necessidade, inclusive, de poupar as reservas próprias e acho que essa aproximação, ela, uma coisa sino-russa, uma coisa mais antiga até, ela está voltando à tona agora de uma outra maneira. Acho que um novo bloco, suspeito, um novo bloco de base econômica, que não é o que o G7 hoje dá todas as cartas, ele vai aparecer nas próximas décadas, mais ainda nos próximos anos. Acho que nesse movimento a Rússia ganha força e quase que em breve poderá até dizer para o G6, né, não precisamos de vocês, se organize aí como vocês quiserem. Se me permite um acréscimo a essa, de fato, né, essa saída de órbita da Europa para outras esferas, ela é visível no mundo em vários aspectos. A gente também só tem que lembrar que ninguém até hoje sabe por quanto se vendeu o petróleo russo para a China. Esse acordo, aparentemente, pode ser um acordo um tanto desfavorável para a Rússia, que a faça tomar cuidado em, digamos, não aumentar ainda mais o acirramento de ânimos com a Europa. Sim, sem dúvida. Agora, eu tenho uma percepção, acho que você também, de que a Rússia não está preocupada em acirrar ânimos. Não com Putin. Eu acho que ela pode ser cautelosa, dar os passos de maneira a não prejudicar a capacidade de defesa, mas, nesse momento, outro governante eu teria outra percepção. A gente certamente vê os russos voltarem ao seu papel de grandes jogadores, né? Como faziam no século XIX ainda, né? Claro. Desde o início da história da humanidade é marcada por conflitos. Na década de 80, com o fim da Guerra Fria, o mundo supôs que pudesse ingressar numa era de paz. Mas até hoje ela não foi alcançada. 24 horas de batalha e um saldo sangrento. A ofensiva do exército ucraniano contra separatistas pró-Rússia deixou cerca de 300 rebeldes mortos e 500 feridos na região de Slaviansk, no leste do país. Desde abril, quase 500 pessoas morreram em uma guerra que, mais uma vez, mostra ao mundo como as questões são resolvidas quando não há entendimento no campo diplomático. Existe uma disputa financeira, né, quando a gente fala que é a primeira, a segunda, a terceira economia do mundo, e isso também gera, hoje, uma disputa muito grande entre os países. Conquista de territórios, motivos econômicos ou ideológicos. Os conflitos armados quase sempre têm esses fatores como pano de fundo. Uma das primeiras guerras na história da humanidade foi a do Peloponeso, ocorrida na Grécia do século IV a.C. Esparta, menos influente e mais pobre que Atenas, demonstrou que poderia se tornar um estado forte, com um exército disciplinado e estratégia de combate. Na Idade Média, a França e a Inglaterra batalharam por 100 anos pelo domínio da Europa. O velho continente também foi o palco de 2 guerras mundiais. Estudiosos chegaram a imaginar uma era de paz há 25 anos, quando o Muro de Berlim caiu, colocando fim à Guerra Fria, a polarização entre a União Soviética e os Estados Unidos. Mas atualmente, 42 conflitos armados acontecem no mundo.
Só na Síria, mais de 160 mil pessoas morreram em 3 anos de guerra civil. Historicamente, os países do Oriente Médio sempre estiveram em algum tipo de conflito armado, despertando grande interesse da comunidade internacional. Mas as inúmeras tentativas, quase sempre falhas, de se criar a paz na região, evidenciam o quanto os interesses políticos e econômicos prevaleceram em relação às vidas humanas. Essa mesquita em São Paulo já recebeu 256 refugiados da Síria. Ahmed deixou o país com a mulher e a filha de 5 anos depois que o irmão foi preso e morto sob tortura pelas tropas do ditador Bashar al-Assad. Sem falar português, pediu ajuda de um tradutor. Hoje a situação na Síria é uma guerra entre bem e o mal. O governo da Síria não está diferenciando entre terrorista e cidadão. É muito difícil de pensar que haja, em algum momento, o que o Kant chamou de paz perpétua, em que todas as nações teriam uma harmonização das relações políticas e relações econômicas entre todos. Cortella, estamos nesse planeta para brigar? Estamos para viver. Se a vida implica em luta, né, na luta ferrenha, ela é uma escolha também humana. Nós temos de lembrar que não há diferença no século XXI em relação ao que nós tivemos em séculos anteriores, exceto o século XX. Foi o século XX a exceção na história, porque ele trouxe guerras mundiais. Todas as outras guerras eram localizadas. O avião trouxe, a partir da sua invenção, a possibilidade de guerrear em outros continentes e outros lugares. Porque a frota armada, por exemplo, até permitia um deslocamento, mas ele era restrito. O século XX foi uma exceção. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Mas se você observa os conflitos todos, antes e agora, eles são localizados. E eles já eram assim. Enquanto acontecia a Guerra do Peloponeso, lembrado na matéria, havia guerras em algumas regiões da África, outros naquilo que é o norte do Brasil hoje. Comunidades humanas se digladiavam. Nós somos um animal capaz de construir a paz e de destruí-la. É claro que o século XX foi magnífico em relação a isso, no sentido de explosão, porque nós temos máquinas de matar que são muito mais poderosas. A Primeira Guerra Mundial teve 9 milhões de mortos, a Segunda teve 55. Quer dizer, nós multiplicamos de uma maneira inacreditável a nossa capacidade destrutiva. Agora, o século XXI ele é muito mais lamentado em relação à ausência de paz do que a história anterior. O século XX, repito, no meu entender, essa é a área da Arline, não é a minha, né? Mas o século XX, para mim, o Kant ia ficar desesperado quando ele pensou na paz perpétua e que foi lembrado pelo professor. Aquilo, né, foi fora de qualquer propósito. E nós temos outros modos de guerra hoje, que é a guerra urbana. Isto é, os assassinatos do cotidiano na convivência sem exércitos declarados. Essa luta toda persiste. Somos capazes de fazê-la, mas insisto, também somos capazes de não fazê-la. Arline. Eu queria tomar o gancho que foi muito bem colocado pelo Cortella, de falar em guerra mundial. De fato, isso foi o que era característica do século XX. Agora, também lembrar que ela foi chamada de guerra mundial, em boa medida também porque ela aconteceu naquela região que se colocou como centro do mundo, que é a Europa. Uma visão eurocêntrica é que deu ao direito, digamos assim, a ela de se dizer que essa guerra foi mundial. E depois do fim dessas guerras e a formação das Nações Unidas, que estabeleceriam a paz no mundo, aí a gente ignora o fato de que tem guerra na África, tem guerra na Ásia. Hoje o Congo está vivendo uma situação tremenda de guerra, enfim, guerras ao redor do mundo que aparentemente não estão acontecendo, simplesmente porque estão na periferia. Eu acho que seria realmente o caso de dizer que a gente não tem mostrado a capacidade de viver sem guerras. E por isso, cada vez mais importante, o direito internacional que tenta, pelo menos, resguardar a vida de civis em situações de guerra. Porque se a guerra é, como disse Clausewitz, a continuação da política por meios militares, então a gente tem que achar uma maneira de alterar, pelo menos, a vida das pessoas nessa situação. E a gente falava do G7 antes, numa outra matéria. Boa parte dos países que compõem o G7 estiveram envolvidos na Segunda Guerra Mundial, que foi a mais mortal, de maneira decisiva. Aliás, os 3 derrotados, Roma, Berlim e Tóquio, né, os 3 fazem parte do G7. Né, e desse ponto de vista saíram da Segunda Guerra Mundial muito melhor do que entraram. Você vê como a economia tem caminhos que parecem estranhos. O adversário derrotado, ele depois se torna uma grande potência e vai dominar de outro modo. O Talibã divulgou imagens da libertação do sargento americano que ficou 5 anos em cativeiro. Ele foi trocado por líderes da milícia islâmica.
No vídeo de 17 minutos, 6 homens do Talibã cercam o carro onde está o sargento Boi Bergdahl. Um dos rebeldes conversa com ele, que parece sorrir. Quando o helicóptero americano pousa, os integrantes do Talibã levantam uma bandeira branca. 3 homens descem e cumprimentam os afegãos. Logo depois, Bergdahl é levado para o helicóptero. Em troca, os Estados Unidos soltaram 5 dirigentes do Talibã que estavam na prisão de Guantánamo. Um segundo vídeo mostrou a chegada do grupo no Catar, Emirados Árabes. O Congresso americano não gostou do acordo, disse que não foi consultado e que a decisão abre precedentes perigosos. Os senadores questionaram o esforço de Washington por um sargento que, segundo colegas, tinha abandonado o posto. Pelo menos 6 soldados morreram em missões de busca. O governo de Cabul disse que também não foi comunicado e acusou os Estados Unidos de violarem o acordo entre os 2 países. Houve protesto nas ruas da capital afegã. Este homem acusou os americanos de traição ao permitir a volta dos guerrilheiros. O sargento Boi Bergdahl está em recuperação no hospital militar na Alemanha. Por enquanto, apenas os pais dele e moradores da cidade natal estão em festa pelo resgate. O primeiro baseado na troca de prisioneiros em 13 anos de guerra. A seguir, metroviários de São Paulo estão reunidos para decidir se entram em greve a partir de amanhã. E ainda a gente comparou a qualidade de serviços e o preço de produtos em aeroporto e rodoviária.